Alô, galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E neste vídeo eu quero fazer uma homenagem, uma homenagem a um cronista, a um ser humano que foi muito importante para mim, como alguém que ama e aprecia o esporte, para mim, como alguém que acompanhou a crônica esportiva de Goiás de maneira muito próxima e assídua, e para mim, que hoje sou cronista esportivo, sou jornalista, sou comentarista, sou historiador de futebol, que é o Edson Rodrigues. Infelizmente, nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2023, ele nos deixou. E o Edson, creio que na vida da maioria de vocês também, é alguém que fez parte, né? Ele fez parte da minha infância, quando eu comecei a ouvir rádio. Meu pai gostava muito de rádio, né? Meu pai, senhor José Bernardo da Silva, e foi com ele que eu aprendi a ouvir rádio, foi com ele que eu aprendi a gostar de futebol. E ele ouvia rádio, eu tinha ali meus 8, 9 anos, comecei a ouvir também, aí fui diferenciando as vozes, né? Diferenciando quem era quem. E o Edson era aquele cara da emoção, né? Era o cara que emocionava a gente, era o cara que você torcia para na escala estar narrando o jogo do time que a gente gostava. Então, era um personagem icônico, né? Um cara muito profissional, um cara de uma capacidade, de um talento extremo, né? Ele conseguia. Quem é que nunca imitou o Edson Rodrigues aqui em Goiás, né? Quem é que não usou os seus bordões? Quem é que não imitou as suas narrações de gol, que fosse jogando um golzinho, que fosse jogando um futebol de botão, que fosse narrando apenas ali enquanto estava no banheiro tomando um banho. Então o Edson, ele faz parte, especialmente de quem acompanha o futebol, o esporte pelo rádio, né, em Goiás aí nas últimas décadas. O Edson faz parte. Então o Edson foi um ídolo meu de infância, seguiu sendo um ídolo meu na juventude e seguiu sendo um ídolo meu na vida adulta. E eu tive a oportunidade, que provavelmente muitos de vocês não tiveram, e eu sempre tive vontade de trabalhar no rádio. Este foi um sonho de criança que eu realizei, e poucas pessoas realizam seus sonhos de criança, né? Aquela coisa que você tem vontade de ser quando é criança. Eu felizmente consegui isso na minha vida. E consegui trabalhar com o Edson, né? Que foi um prazer e uma honra muito grande. Falei isso para ele. Eu gosto muito de falar as coisas para as pessoas em vida, né? Quando elas estão ali comigo. Quando eu trabalhei na primeira jornada com ele, lá na Rádio Bandeirantes, que eu já tinha trabalhado, participado de programas que ele apresentava, é algo assim. Mas quando eu trabalhei na primeira jornada, eu e ele fazendo o mesmo jogo, no dia eu falei para ele, né, da honra que eu tinha, do sonho que eu estava realizando naquele momento. Depois teve um dia que nós fizemos um programa, lá na Rádio Bandeirantes também, que é aquele programa de 11 horas, né, das 10 horas na verdade, em que inclusive o Nivaldo não pôde no dia, né, era o Nivaldo que faria o programa, comentaria o programa de notícias, né, e, e aí me ligaram, pediram para me substituir o Nivaldo. E eu achei aquela oportunidade ímpar. Foi a única vez que aconteceu. A única vez que eu fiz um programa ao lado do Edson. E, e me senti muito honrado e falei isso para ele também no dia. E ele sempre muito educado, sempre muito prestativo, né? E fiquei com essas duas memórias assim muito fortes na minha vida. Trabalhei com ele vários anos na Rádio 730. Só que eu trabalhando no site ou no jornalismo e ele narrando e apresentando os programas, mas é um personagem icônico que fez parte da minha vida, que fez parte da vida de vocês, eu acredito, que ninguém que acompanha futebol pelo rádio em Goiás não tem um gol inesquecível narrado pelo Edson Rodrigues, né? Então eu eu tive esse privilégio de trabalhar ao lado dele, de trabalhar em um jogo ao lado dele, de trabalhar em um programa ao lado dele.
e isso me honrou demais. Mas hoje eu fico muito triste com essa notícia, porque é uma pessoa que, mesmo em muitos momentos, não diretamente, fisicamente, mas fez parte aí é, de, de praticamente quase toda a minha vida, né? Sempre ouvindo o Edson, ouvindo ele nos programas, ouvindo ele nos jogos. É um personagem que fez parte do meu dia a dia, né? E depois, como eu citei, tive o prazer de trabalhar com ele. Então o Edson vai deixar muita saudade, vai ser uma referência sempre. Sempre que se quiser comparar um locutor que seja bom aqui no estado, vai tentar se comparar ele com o Edson Rodrigues, né? Porque ele é este ícone da narração esportiva. Aqui em Goiás, mas o Edson era um cara que, se morasse em São Paulo, morasse no Rio, onde evidentemente tem muito mais repercussão, tudo que se faz, do que aqui, o Edson não deixa a desejar a nenhum narrador do eixo Rio-São Paulo. Pelo contrário, ele é superior à maioria absoluta deles. Talvez um ou outro lá tenha conseguido ao longo da história narrar no mesmo padrão do Edson, mas melhor não vi. Não vou dizer que não tenha, mas eu não vi nenhum que fosse melhor do que ele, seja em São Paulo, no Rio, em Minas, os grandes centros aí do país. Então, meu abraço ao Edson Júnior, né? Trabalhei com o Edson Júnior em muitos momentos, sempre a gente troca mensagens aí pelo celular. É um cara muito digno, muito correto, foi parceiro em momentos difíceis. Então, um grande abraço ao Edson, a Leila, né, aos irmãos do Edson Júnior. Então, sem dúvida, um dia de muita tristeza para a gente, um dia de muita tristezas de muita tristeza para o futebol goiano, para a crônica esportiva goiana, para quem gosta de futebol. Então fica aqui esta minha singela homenagem ao grande, ao ídolo, ao eterno Edson Rodrigues.